Cadê a pessoa que vai batizar? Levanta a mãozinha aí. Eita glória! Preparados? Aleluia. O Andrezinho ali já está preparado tem um bom tempo, né, André? Mateus capítulo de número 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode fazer suscitar filhos a Abraão. E já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aquele que é depois de mim e é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Nós clamamos agora em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir e operar, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então vem, Senhor, faz uma obra em nosso coração, faz aquilo que o homem não pode fazer. Derrama do teu Espírito sobre toda a carne neste momento, para que possamos compreender a luz do Evangelho de Cristo e sermos libertos pela presença gloriosa, e pela tua misericórdia sejamos livres nesta manhã e transformados na tua imagem e semelhança. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. O batismo, hoje nós vamos ter batismo, então eu vou falar um pouquinho de batismo, né? Para que serve o batismo? Parece uma coisa tão simples. Ah, pastor, eu fui batizado quando eu era menino. Pois é, quando a gente era menino, a gente foi batizado de verdade. Muitas vezes, muitos de nós, não sei todos, né? Eu fui batizado quando era menino, mas quando eu fui batizado, eu não lembro nem do padre, não sei o nome do padre. Tinha até padrinho. Essa semana retrasada, procurando documentos para fazer imposto de renda, eu vi lá um certificado de batismo da igreja católica. Eu tinha lá o nome do padrinho. Falei, cara, nem sei se eu vi esse rapaz, nem sei se eu conheço. Então foi assim, a gente foi batizado pela vontade do pai e da mãe, que falou assim: eu estou batizando meu filho para alguém. Mas eu cresci, e depois que eu ganhei entendimento, aquele batismo que foi uma imposição do meu pai e da minha mãe, ele não fez muito sentido. E Jesus, o próprio Jesus, ele não foi batizado quando ele era nascido, ele foi apresentado no templo. Em Lucas capítulo 2, ali por volta do verso 22 em diante, vai mostrar que Jesus não foi batizado, ele foi apresentado no templo para que se cumprisse a lei, no 8º dia depois da purificação. Mas Jesus, quando chegou aos 30 anos, ele se dirigiu a este homem, João Batista, por volta de 30 anos, e quando ele chega a João Batista, que estava ali batizando, ele fala assim: olha, eu que tenho que ser batizado por ti. E Jesus fala: convém que se cumpra toda a vontade de Deus. Então é a vontade de Deus que eu seja batizado? Sim.
Marcos capítulo 16, verso 16, declara: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Lembra? Nós somos criados. Pregue a toda criatura. Você não prega para animal, você não prega para cachorro, gato, cavalo, você prega para seres humanos, criados por Deus. Põe aí 16 para nós, Marcos 16. Volta no 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, por não derem crédito ao que ele tinha visto, aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda... Para não falar que o pastor está falando, né? Heresia. Nós fomos criados por Deus. Pregue a criatura, o verso 16. Quem crer no evangelho, qual é o evangelho? O ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar o ano aceitável. Esse é o ano do aceitável de Deus. Esse é o tempo. Deus, Ele nos ama. Deus está esperando a nossa decisão. É o dia de hoje. Hoje é o dia aceitável de Deus para a minha vida. Por que hoje? Porque eu não sei se eu vou estar vivo depois do almoço. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Esse é o tempo, esse é o ano. Quem crê no evangelho... Qual o evangelho da boa nova? Jesus veio para libertar o cativo, quem estava preso pela culpa, preso pela vergonha, preso pelo medo, preso pelo pecado. Jesus veio para libertar. Aleluia! Quem crê nisso e for batizado, é uma ordenança. Então primeiro eu preciso crer. Quando eu era menino, alguns meses de vida, eu não sabia nem falar, que dirá falar eu creio. Eu primeiro preciso crer. Do que? Na mensagem. Quem é o meu Salvador? Eu creio que Jesus é o Senhor. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne, foi morto para pagar o preço do meu pecado, mas ressuscitou e está à destra do Pai. Eu creio. E quem crê e for batizado, o que é o batismo então, pastor? O batismo é esse ato de sepultamento dos seus pecados com o velho homem com os seus pecados. Você está sendo sepultado, você está sendo enterrado, assim como Cristo morreu e foi sepultado, assim nós no batismo estamos sendo sepultados profeticamente com Cristo, para levantar dali uma nova criatura. Há uma passagem da Bíblia que diz: os seus pecados eu lançarei no mar do esquecimento e deles não me lembrarei mais. Os que vão batizar hoje, os seus pecadinhos vão ficar lá. Vão lembrar, o mundo pode lembrar, meu filho, mas diante do Senhor você está limpo, regenerado, zerado, porque aqueles que predestinou, eles também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. É a obra de Deus em nós. O que eu preciso? Apenas crer, porque está escrito que eu preciso crer. Quem crê e for batizado nessa boa nova, quem não crê será condenado. Mas quem crê e for batizado, será salvo. Aleluia. E quando começou esse ministério então, de batizar, preparando a vinda, João Batista não era o nome dele, Batista porque ele batizava. João o Batista, ele começou a batizar e cumprir aquilo que foi proclamado em Isaías, no verso número 40, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a vereda, endireitai o caminho, prepara um caminho. E é muito lindo isso, que quando ele começa a preparar o caminho para a vinda de Jesus, para a manifestação do Messias, como é que ele prepara o caminho? Como é que Jesus se manifesta na vida de uma pessoa, pastor? Não é possível Jesus se manifestar na vida de alguém se não for por meio do arrependimento. Por que muitos não conseguem ter esse encontro? Porque eles não se arrependeram dos seus pecados. Muitos de nós pensamos que eu mesmo era assim, irmãos, mesmo depois de conhecer Jesus, aceitar a verdade do Evangelho, eu ainda achava que, sabe aquela frase assim, muitos vão por amor, outros vão pela dor? Eu achava que eu fui por amor, porque a dor quem passou era minha esposa. E depois de anos na igreja, chegou o dia, porque a Bíblia diz assim, a gente tem aquela mentalidade que vem para a igreja, todo mundo tem que ser santo. Não, você vem para a igreja para ser santificado pela água da palavra. Chegou um dia, como diz em João capítulo 8,
se vós permaneceis na minha palavra, e a minha palavra permaneceis em vós, vocês vão ser meus discípulos, e então conhecereis a verdade vos libertará. Eu me tornei discípulo, mas eu achava que eu era bonzinho ainda. E aí num ano de caminhada, 2 anos de caminhada, chegou um tempo, eu já era até pastor consagrado. O Senhor trouxe uma verdade, e quando Ele me fez revelar a verdade, caiu por terra toda a religiosidade. Eu achava que eu tinha ido para Cristo por amor, e o problema era minha esposa. E eu entendi que eu era o mais fedido dos pecadores, porque tem um pecado que ele não aparece, mas ele fede, chamado orgulho. E a gente pensa que a gente não tem pecado. Muitos de nós pensamos que a gente não, eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas. Eu tive meus problemas quando eu era menino, mas é coisa de menino, então tá. E a gente pensa que a gente é bom. Enquanto você pensa que você é bom, Ele não se manifesta, porque para a vinda dEle, o que prepara a vinda do Senhor? É o arrependimento, é o reconhecer que nós somos falhos, que por mais que nós nos esforcemos para ser bom nessa terra, nós vamos falhar. É aquilo que o Gabriel estava falando aqui. Não adianta fazer a coisa certa com a motivação errada. Enquanto você não tem Cristo aqui dentro, tudo que você vai fazer, a motivação é para provar para os outros que você é bonzinho, a motivação é para você não ficar como feio na fita, e aí você está segurando desejos, vontades aqui no coração, que um dia vai vir para fora. A única maneira de você ser livre disso de fato é você receber o Evangelho de Cristo, que te liberta dos seus vícios, das suas prisões, te liberta dos seus medos. E nesta manhã eu creio, irmãos, Jesus está libertando nossa vida aqui nesse ambiente. Dia após dia Ele faz isso. Então dia após dia eu estou sendo liberto. Libertação não é eu sou crente hoje, agora, amanhã está tudo. Não, libertação é diária. Conhecereis a verdade. Depois de pastor, eu conheci a verdade de que eu era um dos mais fedidos dos pecadores, porque o orgulho fede como enxofre diante de Deus. E agora eu posso entender que de fato eu sou o pior deles, e que graças a Ele, tudo é graças a Ele. Veja, então, como é que esse homem, João Batista, veio preparando o caminho? Ele tinha que preparar o caminho pelo arrependimento, porque se você não se arrepende, Jesus não é manifesto para você. Lembra dos fariseus na época de Jesus? Embora Jesus curava muitos enfermos, fazia muitos milagres, por eles acharem que eles não tinham problema, eles olhavam e só conseguiam enxergar o que em Jesus? Defeito. E cura no sábado. Ele senta com os beberrão, ele senta com os publicanos, com os cobradores de imposto. Esse cara aqui não é profeta coisa nenhuma. Por quê? Por que eles não conseguiam enxergar o Cristo manifestado em Jesus? Porque eles não se arrependeram dos seus pecados. Eles olhavam e se comparavam. Eu sou melhor que esse cara, eu guardo o sábado, eu faço assim, eu faço assado. E isso gerava um ciúme que fez com que eles condenassem a Cristo. Mas todos aqueles que estavam quebrantados pela mensagem da boa nova, a boa nova qual é? É o dia aceitável do Senhor e da vingança. Nós lemos aqui no começo do culto, Isaías 61. O Espírito ele vem para libertar o cativo, para pregar o ano aceitável do Senhor, mas também o dia da vingança. Haverá vingança, e se eu não entender que eu preciso me arrepender do meu pecado, eu jamais vou ver a manifestação do dia aceitável de Deus. Eu posso viver uma vida aqui moralmente boa, equilibrada, e ainda assim ser condenado no dia da vingança. Porque o que me salva não são os meus atos, a minha moralidade. Todos nós pecamos. 1 João capítulo 1 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então não é um dedo acusador que está apontando para você. Todos pecaram, inclusive eu. Mas todos também são salvos gratuitamente pela fé naquele que é o Salvador. Quem recebe e crê neste Evangelho é salvo. E como é que João vinha preparando? Vamos voltar aqui no verso. Ele apareceu pregando no deserto da Judéia e dizia, no verso 2, Mateus 3:2: arrependei-vos. Arrependei-vos, essa palavra é a palavra do grego metanoio. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por Isaías. Vós que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, prepara o ambiente para que Ele venha se manifestar a sua vida.
Há uma carta em Apocalipse que diz que Jesus estava à porta de uma igreja batendo. Então não é porque eu sou moralmente bom, ou porque eu estou na igreja, que eu posso de fato ter crido no Evangelho e vivendo o Evangelho. Eu posso estar dentro de uma igreja e Jesus está do lado de fora. O que faz Jesus entrar do lado de dentro? Arrependimento. Qual era a igreja que Jesus estava à porta batendo? Era a igreja de Laodiceia. O que dizia a igreja de Laodiceia lá em Apocalipse? Por causa do batismo eu vou tentar só falar aqui, se você quiser saber onde estão os textos, depois me procure. O que dizia? Dizia assim: eu sou rica, de nada tenho necessidade, eu não tenho problema nenhum. E como Deus olhava para aquela igreja, é miserável, pobre, cega e nua. A única coisa que aquela igreja tem é dinheiro. Reuniões vazias, reuniões onde as pessoas se sentam como se fossem santas, com uma aparência de beleza e de bondade, mas eu estou do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu vou entrar. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, e você é com ele e ele comigo. Sabe o que isso mostra? Não adianta eu não ter igreja ou estar dentro de uma igreja, se eu não houver arrependimento e reconhecer que sem ele eu não sou nada. A minha moralidade, ela não passa de uma hipocrisia. É coisas que eu faço do lado de fora, mas do lado de dentro eu estou doido para fazer outra coisa. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O verso 3 diz: prepara o caminho do Senhor, endireita a vereda. Prepara para ele se manifestar, prepara para ele entrar. Metanoia, mude a mentalidade. A palavra metanoia tem a ver com mudança de pensamento, de mentalidade. Não adianta, como o Gabriel falou aqui, você praticar um princípio: eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, mas com a intenção errada, com o coração errado. Por isso que não adianta mudar atitude, tem que mudar pensamento. Deixa eu te mostrar alguma coisa. Olha aí o verso número 6. Não, perdão, número 5. Então saíam ter com eles em Jerusalém toda a Judéia circunvizinhante o Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O que é arrependimento, pastor? É confessar, é declarar: realmente, eu tentei ser um bom pai, mas eu falhei muitas vezes. Eu tentei ser um bom marido, mas muitas vezes eu errei. Eu tentei ser uma boa pessoa, mas tive falho. Olha, naquela venda lá, eu enganei um pouquinho para vender melhor, para não ficar no prejuízo. Eu não pensei na outra pessoa. Lá na empresa, eu tomei o tempo que eu vendi lá no contrato para ficar no WhatsApp, para ficar, e eu não fui realmente fiel. Eu falhei, eu pequei. Mas quando a gente chega numa fila de banco, a gente fica muito irritado quando passa dos 15 minutos que a lei diz. Mas lá na empresa, 15 minutos no WhatsApp não é problema. Olha como nós somos pecadores. Não adianta, se você tentar ser bom apenas aqui na força da mente, você vai falhar, você vai pecar. Então o arrependimento, ele tem que reconhecer que você tem pecado e confessar diante do Senhor: eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia. Eles confessavam os seus pecados, eles reconheciam os pecados, e isso estava preparando o caminho do Senhor. O que prepara a manifestação de Deus na sua vida? Não é você esconder. Muita gente acha que tem que ser bonzinho para chegar para Deus. É você mostrar para Ele o quanto você precisa dEle. Um coração contrito e quebrantado Ele não despreza. O filho pródigo foi lá, gastou todos os haveres do pai, mas ele lembrou da graça e misericórdia do pai. Ele veio arrependido, dizendo: pai, eu pequei contra o céu. E antes mesmo dele terminar a frase, o pai o abraçou. Jesus estava mostrando que esse é o amor de Deus, se há arrependimento, antes mesmo de você terminar a frase, Ele já está te abraçando. Deus conhece a sua estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Salmo de número 103 fala isso. Mas como um pai que se compadece dos seus filhos, assim é o Senhor se compadece daqueles que o temem. Vamos seguir. Então quando eles confessavam, verso 7, vai lá: vendo porém que muitos fariseus, quer dizer, que a gente lá, arrependida, entendendo que era pecador, que queria confessar e falar: eu preciso de Jesus, eu vou para a igreja, não é porque eu sou bom, eu vou para a igreja porque eu preciso muito de Jesus, que sem Ele, eu estou vendo que a minha vida não vai para um lugar legal.
Mas iam também pessoas chamadas fariseus e saduceus. Fariseus são aqueles que levaram Jesus até Pilatos, por causa de um conhecimento teológico muito poderoso. Eles não conseguiram enxergar o Filho de Deus. Por causa de uma lei, por causa de uma moralidade que eles achavam que eram tão bons, eles condenaram alguém que achavam que era muito inferior a eles. Sem Deus nós vamos fazer muito isso. Quem não julga o assassino na televisão? Quem não julga o ladrão na televisão, o corrupto na televisão? Mas nós mesmos somos corruptos e nós não exercemos o mesmo juízo para nós. Não exercemos. E ele vendo, porém, que aqueles que tinham uma moralidade muito grande e viram batizando, eles foram lá também. Os saduceus, fariseus foram, mas qual era a motivação? Eles queriam fazer o princípio certo, mas com a motivação errada. E aí quando eles chegaram lá no batismo, disse-lhe Jesus: raça de serpente, raça de víboras. Sabe o que vocês estão vindo aqui para batizar? Não é pela motivação correta. Vocês estão cumprindo o princípio certo da motivação errada. Vocês estão batizando porque vocês estão com medo do inferno, não porque vocês querem a presença gloriosa do seu Deus. Vocês estão batizando por causa do medo, porque alguém está mandando vocês fazer, porque alguém está oprimindo vocês a fazer, mas não porque vocês entenderam a motivação correta de entrar nas águas do batismo. Por que eles vinham lá, os fariseus? Eles queriam para não ficar de fora do que aquilo que estava acontecendo. Caim errou da mesma forma com Abel. Abel, ele levanta uma oferta ao Senhor. Lá os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Abel levanta uma oferta ao Senhor. Caim olhou e falou: ai, eu não posso ficar de fora, eu vou fazer uma oferta também. Ele fez a coisa certa com uma motivação errada. Não era para agradar a Deus. A motivação dele era não ficar menor do que o Caim, não ser inferior do que o Caim. A religiosidade gera comparação. Já viu? O religioso, ele fica comparando quem é santo, quem não é, quem é bom, quem não é. Mas os filhos de Deus, eles não comparam, eles amam. Eu declaro uma unção de amor sobre a tua vida, que vai resgatar. Você não veio para julgar, assim como Jesus não veio para julgar. Você veio para salvar, você veio para manifestar a graça e a bondade de Jesus. E ele disse: vocês são raça de víbora. Quem está induzindo vocês a fugir da ira? Fazer a coisa certa com a motivação errada. Olha o verso 8 que diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João estava ensinando para eles? Não adianta eu batizar, porque o batismo significa o quê? Confessar que Jesus é o Senhor, que Ele morreu pelos meus pecados. Ele não ainda havia morrido, mas era já a prefiguração. E aí quando a pessoa batiza, ela está resolvendo, não é o futuro. A vocês que vão batizar hoje, vocês não estão resolvendo o futuro, vocês estão resolvendo o passado. Jesus está sepultando os seus pecados, estão resolvendo o seu passado. Daqui para frente é nova vida. Aleluia. O que é daqui para frente, pastor? Daqui para frente é Ele governando, é Ele me ensinando, é Ele mostrando o caminho, é Ele tomando pela sua mão e me levando, porque Jesus é o caminho, e no caminho Ele vai te mostrar a verdade, e a verdade vai libertar você dos comportamentos antigos, e aí você vai conhecer a verdadeira vida que Deus tem para você, que o pecado estava roubando. Muitas vezes o pecado é a bebida, e a bebida está roubando a alegria dos filhos, a comunhão do marido com a esposa, é um pecado. E aí o pecado não é a bebida, mas é o que a bebida está causando. E aí quando você no meio do caminho conhece a verdade, cara, eu não preciso, eu estou bebendo porque eu estava querendo esquecer, porque eu estava querendo afogar essa angústia, essa coisa de falta de propósito na minha vida, e meu Deus, eu estou matando a minha família. E aí você é liberto. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Agora você conhece a vida verdadeira. Você vai começar a colher o amor que você nunca teve da esposa. Você vai começar a derramar amor que os seus filhos nunca tiveram de você. E aí você vai começar a receber a vida verdadeira que Deus tem para você. O que João estava falando? Não adianta resolver o problema do passado pecado se você não mudar a mentalidade. Arrependei-vos, metanoia. Mudança de mentalidade não é não fazer porque alguém está falando, é não fazer porque você está com a motivação incorreta, você mudou a mente. Olha o que significa essa questão da metanoia. Eu vou tentar expressar rapidamente em 3 pontos aqui para você entender. Quando você é criança, alguém não deixa você fazer alguma coisa, mas você tem o desejo
e você tem a vontade, né? Por exemplo, comer um docinho antes do almoço. O que a mamãe fala? Não pode. Você tem o desejo, você quer comer o doce, a mamãe fala não pode. E aí o que acontece? Tem alguém controlando a sua vontade, e você tem que aprender a controlar a sua vontade por causa dessa outra pessoa. Está dando para entender? São 4 pontos aqui, ó. Mamãe não deixa. Você está aqui, você deseja, você quer, você exerce a vontade de querer, eu desejo, eu quero. Mas aí você é controlado pela mamãe, e você aprende a se controlar por causa da mamãe. Amém? Só que você continua com o desejo e continua exercendo a vontade de querer comer o pudim. Não muda. O outro passo é quando você entra para a religiosidade. Beleza? Maravilha. Não, perdão, quando você atinge a maturidade. Por que tem muita gente quando sai da casa da mamãe fica gordinho, ou fica magrinho, porque na casa da mamãe a mamãe dá comida, ou tira comida, fala assim, não, você pode comer demais, menino, isso aqui vai fazer mal para a sua saúde. Aí casa, sai da casa da mamãe, de repente ou fica assim, ou fica assim, porque não tem mais ninguém controlando a vida dele. Aí o que ele pensa? Esse é o segundo ponto. O que ele pensa? Eu posso. Antes ele não podia, alguém falava, você não pode. Mas agora não tem ninguém para falar, você não pode, porque você é maior de idade, então eu posso. E você tem desejo, você quer cumprir a vontade do seu desejo, você escolhe querer aquilo que você está sentindo, e aí você se torna o quê? Escravo da vontade. Você agora pode. E a Bíblia diz, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas também diz, nem tudo me convém. E enquanto você está, eu posso, eu sou dono de mim mesmo, eu sou dono do meu nariz. Aí você é guiado pelo quê? Você tem desejo, a sua vontade vai obedecer ao seu desejo. Você ainda está sendo controlado pela sua vontade. Você é escravo da sua vontade. Mas quando você conhece Jesus, Ele vai te libertar. O que é a liberdade? A liberdade é eu posso, eu tenho desejo, mas eu não quero. Preste atenção, vocês que vão batizar. O batismo não resolve o problema dos desejos, mas ele te liberta do poder do pecado. Você não é mais obrigado a obedecer o seu desejo. Antes tinha mamãe para dizer não pode, porque a mamãe estava pensando no seu bem. Antes tinha lei dizendo não pode, porque Deus escreveu a lei, não foi porque Ele queria um padrão. Ele queria a lei para que o seu bem fosse cumprido. Não adultera, você vai estragar uma família, você vai ferir pessoas, o coração de muita gente vai ficar ferido. Não mate, não roube, porque você vai fazer com que alguém que trabalhou muito vai se sentir muito magoado. Não faça isso. Era para o seu bem. Mas quando chega a liberdade, quando a gente pensa que a gente é maduro, eu posso, eu desejo, eu quero, eu vou lá e faço. Você é escravo dos seus desejos. Não é diferente. Mas quando você conhece a Cristo, você sabe que você pode, você até deseja, mas agora você não quer mais, porque mudou a mentalidade. Tem um filósofo chamado Kant, eu vi essa semana. Esse filósofo diz assim, que você só é livre de verdade quando você não faz aquilo que você quer. Filósofo. Mas a Bíblia já disse, aquele que quiser salvar a sua própria vida vai perder. Aquele que acha que tem governo sobre a sua própria vida, que ele acha que ele pode mandar na sua própria vida e quiser salvar do seu jeito, ele vai. Mas aquele que entregar por amor ao Senhor, esse de fato vai encontrar a vida verdadeira. Quem quer salvar a própria vida vive com medo de morrer. Quem quer salvar a própria vida vive com medo disso, daquilo, não faz isso, não faz aquilo outro. Cara, você está perdendo a verdadeira vida com tanta preocupação. Eu quero te falar, isso é um sentimento natural, porque Deus fez o humano com medos. Se você não tivesse medo que Deus criou dentro de você, você veria uma serpente e ficaria brincando com a serpente ali. Ele colocou medo para te proteger e não para te bloquear ou te governar. Quem conhece a Cristo, ele sabe que ele pode sentir o desejo. O homem convertido, ele não deixa de ter testosterona. Então no dia que a testosterona está alta, ele não deixa de ser atraído por o que ele vê. Só que ele tem a mudança de mentalidade. Eu tenho uma mulher,
ou se ele é solteiro, o meu corpo pertence a Cristo e só vai ser entregue a quem Cristo determinar no altar da igreja. Ele não faz mais as coisas porque ele é escravo. Você tudo quadrado, a igreja é quadrada. Não, a igreja não é quadrada. Você pode fazer o que você quiser, mas se você faz o que você está querendo e desejando, a sua mentalidade não foi mudada, a sua vida não vai alcançar o que Deus planejou. Você pode até ter dinheiro, mas a falta de propósito vai sufocar a sua vida. Quantos com muito dinheiro estão perdendo a vida, colocando a corda no pescoço? Mas nessa manhã eu declaro vida que vem do alto sobre você. A verdadeira vida só existe em Jesus. Como é que eu alcanço isso? Quando eu me arrependo, quando eu confesso os meus pecados, eu vou receber um batismo sobrenatural. Esse batismo, nós vamos batizar vocês com água. Tanto que o batismo não vai ser pelo pastor da igreja, vai ser pelos discipuladores, aquele que ensinou, as pessoas que estão mais próximas, porque não é quem batiza que é o importante. A importância é a fé de quem está sendo submergido. Se você crê, não importa se alguém te empurrar, te derrubar, ou se você cair lá. Se você crê, os seus pecados estão sendo colocados no mar do esquecimento. E por meio desta fé você prepara o caminho do Senhor para Ele se manifestar na sua vida. De que maneira, pastor? Verso 9, vamos lá. E não comeceis a dizer entre vós: meu pai é Deus, meu pai é Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Uma árvore que ainda que tomou um banho lá, é o que ele estava falando para os fariseus. Uma árvore que ainda que tomou um banho de um batismo, mas não mudou a mentalidade, não produziu fruto digno de arrependimento, o machado está posto na raiz dela, é cortada e lançada no fogo. Eu estou batizando aqui com água, mas se você não mudar a mentalidade para crer que Jesus vai transformar você de dentro para fora, você não vai alcançar o verdadeiro batismo. Vem aquele que depois de mim, que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que acontece quando você crê? Por isso que Jesus não é uma religião, Jesus é uma decisão. É católico, é crente, é neopentecostal, é tradicional. Não, Jesus não é isso. Jesus é uma decisão. Se você decidir, se você se arrepender, se você confessar Jesus e você amar e buscar Jesus com todo o seu entendimento, Ele vos batizará com o Espírito Santo. Quem muda a sua mentalidade é quem? O Espírito Santo. Não adianta. Jesus, ele para exemplificar o que significa isso aqui, de produzir fruto digno de arrependimento, ele chega assim: olha, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que para Deus não é importante se você deitou ou não deitou. Para Deus é importante saber se você está dormindo com a sua mulher, mas está pensando em outra, porque você viu e desejou. E aí começa o pecado. Como o pecado já começou ali você já pecou. Ninguém que adultera é porque hoje viu ali, meu Deus, não. O pecado, ele tem o seu caminho, é uma construção. Se você não muda a mentalidade, é uma questão de tempo. Por isso não adianta tentar esconder na força do braço aquilo que está oculto aí. Chama Jesus e confessa: Jesus, eu não sei, eu tenho uma mulher linda, eu tenho um marido maravilhoso, eu não sei o que está acontecendo, me perdoa, me lava, purifica desse pensamento. Porque ele disse: eu porém vos digo, se você olhar com intenção, você já pecou no teu coração. Porque para Deus não é se você fez ou não, é como é que está aqui dentro. E a única pessoa que pode mudar o que está aqui dentro chama-se Espírito Santo de Deus. Abre aí Romanos capítulo 8, já estou terminando aqui. Romanos capítulo número 8, o verso de número 26.
quando você batiza, o batismo, nós estamos batizando o batismo do arrependimento. Você está se arrependendo dos seus pecados, confessando que você é um pecador, que você precisa de salvação e só Ele pode dar. Quando você batiza com esse entendimento, vem Jesus, aquele que não pode ser visto aqui, mas se manifesta em nosso meio, e te batiza com o Espírito Santo e com fogo. O que acontece quando eu sou batizado no Espírito Santo? Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza. Você batizado no Espírito Santo agora não é mais um religioso, é alguém que anda com Deus dentro de você. Aleluia! E quando o Espírito Santo habita em você, até na hora de orar Ele vai te corrigir, porque nós não sabemos orar como convém. Você acha que eu sou pastor sem orar certo, irmão? Tem hora que eu estou orando uma coisa assim e Deus fala: oh menino, está parecendo seu filhinho de 3 anos, está pedindo uma coisa, você precisa de outra. Porque o Espírito Santo nos assiste, a gente não sabe nem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Você cheio do Espírito Santo, a tua vida começa a mudar, porque você acha que é para ir para lá, e o Espírito Santo começa a te influenciar, a interceder por você, a trazer aquela luz que se acende no seu interior. Não, tem alguma coisa errada nisso. Não, esse negócio eu acho que não é para mim fechar. Não, irmãos, eu já errei, eu já pequei, porque pecar é errar o alvo. Eu achava que o alvo era aquele. O Espírito Santo me incomodava para não ir fazer, e eu às vezes ia, eu falava: vou para agradar minha esposa, vou para agradar meus filhos, e estava ruim. Hoje eu já tenho maturidade para entender que tem o Espírito Santo dentro de mim, que muitas vezes Ele está intercedendo, gemendo e clamando: olha, não faça, não vai, não é porque é lei, é porque eu estou dentro de você e estou te mostrando o caminho mais alto que você ainda não conhece. E esse Espírito Santo está disposto para mim e para você agora. Eu recebo Ele simplesmente me arrependendo, confessando e crendo em Jesus. E ainda que você não se batize nas águas, Ele pode te batizar hoje, nesta manhã, no Espírito Santo. Com o auxílio dele você aprende a orar da maneira correta. Com o auxílio dele você aprende a não andar pelo que você deseja. Gálatas capítulo 5, para a gente terminar de verdade. Gálatas capítulo 5, no verso 16. Digo, porém, andai no Espírito. Como é que eu posso andar no Espírito? Primeiro eu tenho que receber o batismo do Espírito. Eu recebo o batismo como, pastor? Pelo arrependimento. Não é pela religião, não é pelo toque de alguém, não é vir alguém poderoso aqui. Se o pastor Moisés sair tocando, esse homem é poderoso, mas se ele sair tocando, não tem nada a ver com ele, tem a ver com o seu coração. Você preparou o caminho do Senhor. Como é que eu preparo o caminho? Arrependimento, é reconhecer o pecado e confessar. É isso que faz o Espírito Santo. Eu duvido que o Espírito Santo tocou naquela mulher. Aquela mulher é assim, pode tocar naquela mulher e não tocar no religioso fariseu, porque ela se arrependeu. Talvez ela se arrependeu e confessou diante do Senhor quem ela verdadeiramente é. É por isso que Deus não rejeita o quebrantado de coração. Como é que eu ando no Espírito? Como é que eu sou guiado, intercedido na hora de oração? Quando eu me arrependo. E aí, se eu ando no Espírito, eu jamais vou fazer a vontade. A concupiscência é uma vontade, um desejo desenfreado que às vezes domina a gente. Se eu ando no Espírito, eu jamais vou fazer o que eu desejo. Eu desejo, mas eu não quero, porque o Espírito já me convenceu que isso é prisão, isso é pecado, isso gera morte. Quem está entendendo, diga aleluia. Isso é maturidade, eu poder fazer. Isso é liberdade, eu poder fazer, eu desejar fazer, mas eu não querer fazer, porque eu sei a consequência que isso vai dar. Se você anda no Espírito, Ele vai te ajudar a não cumprir o desejo que a tua carne sente. Porque qual que é o desejo que a carne sente? Vamos lá, rapidinho. 17. Porque a carne, ela vai lutar contra o Espírito contra a carne, para que não façam uma vontade do outro. Eles são opostos entre si. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, não estáis debaixo da religião. O verso 19. A obra da carne é o quê? O que é os desejos que nós temos na carne? Prostituição. Todo homem tem, toda mulher tem. Se você fala que não tem, você está sendo hipócrita. Todo homem tem, toda mulher tem. Mas se você anda no Espírito, o seu desejo não te governa. Impureza.
lascívia, impureza, maldade, malícia. A gente fala que brasileiro é malicioso, malemolência. Não tem maldade. Aquele homem não tem maldade. Não tem que ter maldade, não. Tem que ter sabedoria e entendimento do Senhor. Ciúme, ira, está vendo o ciúme? O que destrói um casamento? Ciúme. O que destrói a amizade? Ciúmes. Por quê? Porque o desejo de ter a pessoa só para mim. Desejo é uma coisa, desejo todos vão ter, mas se você é governado por ele, você está em pecado e está perdendo a sua vida. Mas Jesus, nesta manhã, pelo poder do Espírito Santo, ele é poderoso para te libertar de ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Vai. Inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, e a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já te preveni, que não vai herdar o reino de Deus quem tal coisa pratica. Mas o fruto de quem? Daquele que você recebeu por meio do arrependimento. O fruto dele é amor. Você só consegue amar de verdade, com a motivação correta, se você estiver cheio do Espírito. Não é sua vontade. Você só consegue ser alegre de verdade se Ele estiver presente na tua vida. Com Ele você pode ter paz no barco. O barco está balançando, é tempestade, é trovão, e você tem paz, porque você sabe pelo poder do Espírito que Deus está contigo no barco. Longanimidade, você acha que ter pavio longo é bondade de alguém, meu amigo? É que você que não conheceu um longânimo antes de Cristo. Que Moisés, o homem mais manso da Bíblia antes de Cristo, ele pega uma espada e mata um egípcio. O cara era bravo. Qual o motivo da longanimidade? A presença do Espírito Santo. Porque o longânimo não é aquele que não tem vontade de bater, é aquele que tem vontade, mas ele não é guiado pela vontade. Eu não quero, eu tenho vontade de bater, mas eu não quero bater, porque eu sei que isso não provém de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Fidelidade, vai. Mansidão, governo próprio. Quem está cheio do Espírito, ele não é mais guiado pela mamãe, não é mais guiado pelo papai. Quem está cheio do Espírito não é guiado nem pelo pastor mais, porque ele está tão cheio do Espírito que ele sabe governar a si mesmo. Eu profetizo nessa manhã aos que vão se batizar, quanto àqueles que estão aqui, que o Espírito de Deus vai se derramar sobre você. Como é que eu recebo isso, pastor? Não tem outra forma. Prepara o caminho do Senhor. Jesus preparou um caminho para mim e para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida que te leva ao Pai. Agora eu sou responsável para preparar um caminho para o Senhor, para Ele vir e manifestar. Como é que eu preparo? Endireitai as veredas. Fica de pé no seu lugar. Endireitai as veredas, preparai o caminho do Senhor. Os soldados vinham, e agora que nós faremos? Se contenta com o seu salário. Você é soldado, está com a espada na mão, não fica tentando usurpar, não, pega mais um pouquinho não, se contenta com o seu salário. O que nós faremos? É frutos dignos de arrependimento. É não tomar o dinheiro do outro. Não é porque você não pode, não é porque alguém está vendo, não é porque papai e mamãe vão xingar, não é porque o pastor vai condenar. Não, é porque você tem Deus habitando dentro de você. Você faz, você até pode fazer, mas você não faz, porque você aprendeu a ter governo de si. Eu não sou mais guiado pelas minhas vontades. Eu conheço pessoas que poderiam ser bilionárias pela inteligência que têm, mas sabe por que elas não são? Porque a vontade delas, o desejo, não a vontade, o desejo controla a vontade, e aí elas optam por escolher aquilo que traz prazer, satisfação, deleite. Você quer receber o Espírito Santo nessa manhã? Faça uma oração ao Pai. Feche os teus olhos. O caminho não é uma religião, o caminho é uma decisão. Romanos capítulo 10 declara que se no teu coração credes que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor da sua vida, e com a tua boca confessar a decisão de que Ele é Senhor, serás salvo. Salvo de quê, pastor?
salvo de ser escravo do seu desejo, salvo de ser escravo da opinião dos outros, salvo de ser escravo ao que os outros pensam, salvo de ser escravo ao que você mesmo pensa, está limitando você. Jesus quer te libertar nessa manhã. E se você crê nisso, feche seus olhos e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que vieste em carne, morreu na cruz para perdoar o meu pecado, levou sobre si as minhas iniquidades, as minhas transgressões e as minhas faltas, porém ressuscitou para me dar a vida eterna, e hoje está à destra do Pai e intercede por mim. Por isso eu clamo: toma o Teu trono no meu coração. Eu declaro com meus lábios que Tu és o Senhor e o Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. Deixa eu orar por você agora, os olhos fechados ainda. Pai, eu aqui sou apenas um atalaia, apenas um pregador, apenas um instrumento da Tua presença. Agora faz o que eu não posso fazer, Senhor. Toca nesses corações que professaram, porque eu creio na Tua palavra. Enche-os agora do Teu Espírito Santo. Eu quero profetizar que algo novo comece a acontecer agora, Pai amado, sobre o coração de cada homem e cada mulher nesse ambiente. Que o Teu reino venha, que a Tua vontade se cumpra, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Recebe os filhos na Tua presença. Derrama o poder de fazer filhos e filhas do Senhor nessa manhã. Aumenta a Tua família nessa manhã. Chama eles para a Tua mesa. Começa a alimentar, ó Pai, a alma faminta, o coração sedento da Tua presença. Seja abraçado pelo Pai. Leva-me a todas. Você foi perdoado, você foi amado. Receba a graça sobre a tua vida. Fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o Teu sangue. É por isso, é graça, é favor que eu não mereço. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que declara paz. Ele preparou o caminho, prepara o caminho para Ele.